Antônio e os demais amigos lá no deserto. Que Deus continue abençoando a todos, que possam ouvir a palavra de Deus como se faz necessário. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos diz: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Também Jesus Cristo nos diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Meus amados irmãos e amigos, quero meditar com vocês em um assunto muito conhecido, bem conhecido de nós, crentes, e que os nossos amigos precisam entenderem o que é, irmãos, o homem se preparar para ser salvo, para ter a salvação da sua alma, para ser livre da condenação eterna, livre do sofrimento eterno. Existe. Alguém se atreve a dizer, porque é enganado, que são enganados, que não existe inferno. Pois a Bíblia diz que existe. Jesus fez uma parábola, que é uma comparação, falando de dois homens que morreram, e um foi para o gozo eterno, o seio de Abraão, na glória, e outro foi para o Hades, para o sofrimento eterno. E lá ficou pedindo misericórdia a Abraão, e Abraão disse que não tinha jeito. Isto Jesus nos mostrando, está no Evangelho de São Lucas, você pode procurar que você encontra. E para o homem ter a salvação, para nós termos a salvação de nossas almas, sem nenhuma dúvida, nós precisamos nascer de novo, ser novas criaturas. Diz São Paulo: quem está em Cristo, nova criatura é. Para a nossa meditação, quero mais uma vez, não sei se já pela terceira vez, neste maravilhoso programa, ter falado a respeito do arrependimento, que é uma mudança. São Mateus capítulo 3, versículo 1, João Batista, que foi o precursor de Cristo, fala-nos do arrependimento. E diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Repito, São Mateus capítulo 3, versículo 1. Os meus amados amigos, você pode perguntar: o que é arrependimento? É um sentido de tristeza porque pecou e mudar de vida, mudar de ideia, uma transformação, você se arrepender, arrependido de ter pecado, de ter andado segundo a vontade do homem e agora passar andar segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. E é justamente receber, aceitar a grande oferta que Ele nos mandou, que foi e é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. E João Batista, tendo recebido de Deus a ordem, pois ele nos diz: aquele que me mandou batizar me disse: aquele que você batizar e ver descer sobre ele o Espírito Santo, é este que batiza com o Espírito Santo, é este o Salvador do mundo. E lá, das margens do Rio Jordão, o profeta João Batista apontou ele para o povo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, não diz um dos cordeiros ou um cordeiro. O Cordeiro, porque é único. E quando João Batista foi preso, porque pregava a verdade, pela permissão de Deus, Deus quis logo tirar ele para a glória, e o meio era justamente como é a morte do corpo. E quando ele foi preso para ser morto, Jesus se manifestou pregando o Evangelho, está em São Marcos, capítulo 1.
versículos 14 e 15, que diz o seguinte: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha, meu amigo, encare, leve a sério, examine a Bíblia. Jesus diz para todos nós: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Portanto, meus amigos, procure o quanto antes. O amanhã pode ser tarde demais. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, porque o amanhã pode ser tarde demais. Depois, Jesus morreu, depois de João Batista, e os apóstolos, Pedro, João e os demais ficaram dando continuidade. O apóstolo Pedro pregou a mesma mensagem. Primeiro João Batista, depois Jesus. Terceiro, o apóstolo Pedro dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31, São Paulo diz o seguinte: não tendo Deus levado em conta os tempos da nossa ignorância, notifica a todos os homens que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou e acreditou. Portanto, meus amigos, busquem de coração. O nosso Papai dos Céus nos fala no capítulo 29 do Evangelho, do livro do profeta Jeremias, no versículo 13. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. O desejo do meu coração é que os nossos amigos pensem. Jesus nos diz com muita clareza, está na Bíblia, da forma que está na Bíblia que nós usamos, que alguém chama a Bíblia dos crentes, está na Bíblia católica. Agora mesmo, há pouco tempo eu comprei uma Bíblia católica, porque a que eu possuía já estava muito velhinha, e ela diz a mesma coisa. O Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele também nos diz, no Evangelho segundo São João: trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna. E São Paulo também nos diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo, porque a vossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Então, se precisamos sermos arrependidos dos nossos pecados, precisamos de uma mudança, sermos novas criaturas. Agora seguimos a Cristo. Ele nos diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus, na sua bondade, abençoe os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Eu quero mandar o meu fraternal abraço, a paz do Senhor, para os nossos irmãos lá embargado, no Senhor Seu Tabosa, com Edmilson, família de mais irmãos, do Barreiro, da Colônia Ferreira, demais irmãos, com Dom José, demais irmãos do Damião, Cachoeirinha, com Domingo, com Pedro, Santana, demais irmãos, lá na Tabor, com Miguel, demais irmãos, lá no lugar, o irmão José Anastácio, com José e família, todos os nossos irmãos e os nossos amigos que estão nos escutando. Levem a sério, meus amigos, esta vida aqui é somente uma passagem. A própria Bíblia compara ela com uma neblina que passa. Compara uma flor da erva, que de manhãzinha
está aberta, linda, e depois cai, quando é a tardinha já está seca, o vento carregando. Assim, a Bíblia compara a nossa vida com estas coisas. Então, aproveitemos o tempo e busquemos a Deus. A Bíblia diz: servir a Deus com alegria e apresentar-vos a Ele com canto. Só Ele merece o nosso louvor. Ele diz: a minha honra eu não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Que Deus continue nos ajudando, em nome de Jesus. Amém. Aí você ouviu a pregação de pastor Geraldo Moura do Templo Central de Tamboril, no programa Em Busca da Paz, na sua 94.3, Rádio Ioacaro FM, telefone 9742-1742. 9749-1742. O nosso fixo é 36 17 18 12 92 69 65 69. Programa Em Busca da Paz é apresentado por Lima Júnior e Yara Moreno, todos os sábados aqui na Ioacaro FM. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. A participação especial do pastor Geraldo Moura do Templo Central, aqui sempre nos trazendo a boa palavra, em nome do meu Senhor Jesus. Muito obrigado a vocês. Vamos sair agora para que aconteça uma manutenção técnica nos nossos transmissores.